Programa ricardoholandini.net. Olá, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net na época da pandemia do coronavírus. Quem diria, né? Quem diria? Nós tivemos lá aquele incidente das Torres Gêmeas, que mudaram a maneira das empresas trabalharem durante um bom tempo, fazendo conferências, conversando, fazendo suas reuniões virtuais, e daí chegou, né, final de 2019, início de 2020, chegou o coronavírus e estamos mais uma vez de novo, mas agora que eu acho para ficar, né? Porque essa outra maneira de trabalhar é um pouco diferente. Está conosco aqui a minha amiga, a doutora Elisabeth Mayer-Wolf, com W, sobrenome alemão é Wolf, não é Wolf, pelo amor de Deus. Não fala inglês, né? Fala em alemão, né? Ela é pedagoga, psicóloga, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, e nas horas vagas está meio de férias. Ela é gremista, então ela entra naquela cota dos gremistas, não é, Elisabeth? É. Aí, é um prazer estar aqui, né? Fico muito contente de ter sido convidada por ti, Ricardo, e de falar para esse público que eu sei que é um público grande e que vai poder usufruir um pouquinho, eu espero colaborar um pouquinho. Dessa nossa conversa sobre o Covid, né? Eu tenho falado com vários profissionais, com advogados, administradores de empresas, outros profissionais de outras áreas, e nessa época do Covid, fazendo tudo, né? Nós estamos fazendo pela internet, né? Usando essa ferramenta de gravação do meu programa, que também mudou a minha vida, né? Eu estou conseguindo fazer de casa, falando com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Mas, Elisabeth, como é que tu está lidando com a pandemia, com essa nova maneira de viver, com esse isolamento social? Olha, Ricardo, eu posso te dizer que não deve ser muito diferente da maioria das pessoas. Acho que quando começou toda essa crise, né, mundial e esse susto que todo mundo levou, a gente teve que de uma hora para outra, parar com os nossos trabalhos, né, pessoalmente. Eu ainda tenho a sorte de ter um trabalho que eu posso fazer online, tu também, né? A gente consegue, mas mesmo assim não foi fácil e não está sendo fácil porque a gente teve que, de uma hora para outra, lidar com um monte de mudanças que não foram graduais, né? E que, para isso, a gente se sentiu perdendo muita coisa, né? Perdendo a liberdade, perdendo as nossas rotinas, que são estruturantes, né? Então, eu passei o que provavelmente todo mundo passou, né? Então, agora, eu acho que nós tivemos 2 tempos, talvez, maiores, assim, um primeiro momento de um choque, né? Em que a gente teve que se adaptar ao que dava para conseguir, né, se proteger, né? Uma ameaça lá fora muito grande, então todo mundo se fechando dentro de casa, né? E aí, aos poucos, a gente sempre com uma esperança de que isso não fosse durar muito, né? Então, bom, vamos ter esse momento, mas depois isso vai passar logo, né? Só que a coisa foi se estendendo e a gente está tendo que lidar com essa nova rotina, né? Então, isso é difícil para todo mundo, né? Mas a gente está tentando dar conta disso. Está tentando se virar, né, Elisabeth? Tu vê o seguinte, isso me lembra um pouquinho, não tem nada a ver, tá? Mas lembra aqueles planos econômicos? Sexta-feira o governo disse, olha, tirou 3 zeros
do dinheiro, papapá, papapá, e daí os caras dos bancos saíam desesperados na sexta-feira, iam para os bancos, tinham que tirar aqueles 3 zeros do sistema, mexer nos sistemas computacionais, mudar a moeda, um monte de pá, e era uma complicação do cão. E segunda-feira tinha que estar rodando tudo. Foi mais ou menos isso que aconteceu conosco com o Covid. Quando chegaram e disseram, olha, o negócio é sério, pum! Mas o que eu faço? Vai para casa... Exatamente. Mas e além... que ainda com um adendo... pacientes, hein? O que tu disseste para os teus pacientes pois é, no primeiro dia? Eu ia te completar assim, que com um adendo de ter uma ameaça externa de vida, né? Sim, sim. Então, de tu poder pegar aquilo, naquele início, a gente estava todo mundo perdido, né? Porque tu vê o seguinte, os teus pacientes eventualmente foram avisados, alguns dias tu não deve ter atendido. Exatamente. Mas daí, logo em seguida, o Conselho Federal de Psicologia chegou e disse, olha, pode fazer atendimento online, está liberado. Isso aí. Também tu teve que resolver caso a caso, né? Eu já tinha alguns atendimentos online, já estava cadastrada no CRP, então eu já tinha essa liberdade para atender, não precisei esperar. Mas o que aconteceu foi que naquela semana, eu acho que, se não me engano, foi 20 por ali de março, né? Que a coisa estava encrespando, eu consegui avisar alguns que eu não sabia se eu ia conseguir continuar atendendo presencialmente, né? Mas alguns eu tive que ligar e dizer, olha, não vai dar, não vou poder atender, nós vamos ter que dar um jeito, combinar, e aí eu ofereci, eu consigo atender online, eu não sei como é que fica para ti. Então, a gente foi fazendo assim. E para minha surpresa... Como é que foi a aceitação disso aí? Pois é, para minha surpresa, todos aceitaram. Só teve mais, assim, algumas crianças que os pais demoraram para achar que dava, e a gente foi se adaptando, então demorou um pouquinho mais. Mas é um negócio bacana isso aí, né? Que aconteceu. Muito. E a gente daí foi se também conversando muito com colegas, né? Para ver o que os outros estavam fazendo, porque nós tínhamos parâmetros de atendimento, né? Tínhamos toda uma técnica, um setting, com cuidados específicos, e de repente assim, a gente se depara entrando na intimidade do paciente e eles na nossa, né? Nas nossas casas. Imagina, Elizabeth, para as crianças que normalmente assim eu conheço por um motivo, eu conheço alguma coisa da psicologia, né? Com criança tu tem brinquedinhos dela, a caixinha dela, coisa que ela vai lá e brinca contigo, né? E aí? Como é que é? Pois é, eu vou te dizer, virtual? As crianças pequenas é mais difícil. As maiores, a gente consegue fazer elas brincando nas suas casas com seus brinquedos. As pequenas eu cheguei a fazer assim, ir para o meu consultório, quando deu para ir, né? Porque num primeiro momento os pais nem quiseram, estava todo mundo muito mobilizado com aquilo, né? Então nem tinham cabeça para pensar nisso. Mas quando deu, e aí o governo já tinha liberado para a gente sair um pouquinho, eu pude ir até o consultório e aí eu, por vídeo, eu brincava com os mesmos brinquedos e no mesmo momento, no mesmo lugar que ele estava acostumado, que as crianças, não foi só um, né, mas que estavam acostumados. Então, isso foi um jeito de lidar. Doutora Elizabeth, como é que a gente pode lidar com esse negócio? Com dizer, vamos lá, eu moro numa casa, é completamente diferente. Eu tenho um pátio grande, meus cachorros lá fora, eu quero gritar, eu vou lá fora, dou uma passeadinha, pego o sol. Agora tu mora num apartamento ou num prédio daqueles que tem 200 apartamentos, tem elevador, tu vai em algum momento encontrar vizinhos, alguns vão se cuidar, outros não vão se cuidar, né? Como é que tu lida com esse isolamento, tá? Sem poder sair de casa e mesmo tendo que sair, porque tu vai ter que buscar algumas coisas. Alguma coisa, vai ter que ir na farmácia, vai ter que ir no supermercado. Como é que tu lida com isso, tá? E lidar com um bichinho desgraçado que tem um monte de gente e que diz um monte de bobagem, e daí eu não estou dizendo que são as pessoas aquelas da internet e dos fake news. A gente viu assim, outro dia aí, dentro da OMS,
um cara dizendo uma coisa, o outro dizendo outra, tá? Para a mesma coisa, né? E no risco, sabe assim, na dúvida, eu vou pelo pior. Eu continuo me resguardando aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas como é que a gente lida com esse bichinho que é invisível, a gente não vê? Uma coisa é assim, olha, tem um cachorro raivoso lá na rua, né? Daí a gente sabe, ó, tá aquele cachorro. E o cachorro raivoso, ele baba. Então a gente sabia, né, que o cachorro com raiva babava, coisa e tal, então tu já sabia disso aí. Agora, que o coronavírus ou qualquer outro vírus, a gente não vê. Ele não enxerga, ele não diz, estou aqui, estou batendo na tua porta e vou entrar. Como é que tu lida com isso? Pois é, eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, isto, de uma maneira geral, todo mundo fica um pouco mais paranoide, assim, fica mais assustado, com medo, né? A gente tem que, ao mesmo tempo, lidar com um isolamento, ou seja, nós também temos que pensar assim, ó, existem várias pessoas diferentes, em momentos diferentes, né? Então, assim, os mais velhos, eles têm mais medo, porque eles são de risco, né? As pessoas que convivem com pessoas de risco também ficam mais assustadas. Então, desde o início, a gente está tendo que lidar com algo incerto, desconhecido, que gera uma angústia muito grande em todos nós, né? Mas para uns mais e para outros um pouco menos, né? Então, assim, o que eu posso dizer assim para aquela pessoa que eu poderia dar não se tem fórmula, mas que eu poderia dar algumas sugestões, né? Quando a pessoa está muito angustiada, que ela possa pedir ajuda, né? Que ela possa perguntar, seja falar com um vizinho de janela, né? Tu falasse nos condomínios, a gente tem visto o quanto na Europa eles estão fazendo, né, esses movimentos, canta um, os outros ouvem, cantam junto. É uma forma de tu poder dividir essa angústia, esse medo com todo mundo, não te sentir sozinho, né? Isso dá uma certa aliviada, né? Então, assim, não ter vergonha de estar se sentindo mal, de estar com um medo maior e pedir ajuda, seja para um amigo, para um irmão, para um vizinho, ou seja, num caso um pouco mais preocupante, que não dá conta conversar com um amigo, procurar algum profissional, né? E a gente tem visto que tem muitas instituições oferecendo atendimentos de emergência, assim, de um suporte de primeiro momento. Até mesmo alguns gratuitos, né? No primeiro momento. Sim, é isso que eu ia dizer, gratuitos, sim, e instituições sérias que se uniram para também poder ajudar de alguma forma, né? E aí a pessoa vai, conversa com esse profissional e o profissional tem um pouco de condições de encaminhar, né, o atendimento, se precisa, o que a pessoa pode fazer, enfim. Então, tem como a gente buscar e melhorar, diminuir essa dor que está passando no momento, né? Então... Doutora Elizabeth, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, sabe que o meu programa tem intervalo, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Claro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa ricardoorlandini.net, lembrando que nós estamos também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, nas nossas 2 edições semanais, tá? Segundas-feiras às 20h30 e nas quartas-feiras às 23 horas aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET RS. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso.
Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com a psicóloga, pedagoga, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos e agora é bola nas costas, é cantora também, né? Quem canta seus males espanta, Elizabeth. Como é que é aquela música que tu gosta mesmo, hein? Cantora de chuveiro, Ricardo. Cantora de chuveiro, E agora de Covid, porque eu acho que isso é interessante, as pessoas estão se descobrindo se há alguma coisa, talvez de boa, dessa pandemia, é que essa vivência mais caseira tem feito, e eu acho que isso é outro ponto salutar, vamos dizer assim, de que ajuda as pessoas a não ficarem tão imersas nessa tragédia que nós estamos vivendo, é poder resgatar algumas coisas, seja da infância, seja da adolescência. E na minha adolescência, eu gostava muito de cantar, de ouvir muitas músicas, né? Então, quando eu estava preparando, pensando, estudando, pensando o que eu ia dizer para vocês, né? Eu me lembrei dessa música, veio do nada, assim, eu me lembrei dela, porque é uma música que toca muito e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Mas eu não sei se eu vou me atrever a cantar para vocês. A capela, vamos lá. Mas agora? Agora, para começar esse bloco já aliviando quem está nos assistindo. Então tá, deixa eu pegar a letra aqui, mas olha, vai ser o meu desafio. Quem sabe vamos descobrir, né? E eu vou sair dessa pandemia cantora profissional, né? Vai acabar gravando um disco solo aí, a pandemia, Elizabeth Wolff e a pandemia. Não, mas falando sério, eu acho que a gente está brincando aqui, mas o que eu pensei de trazer e cantar até foi mais no sentido de dizer para as pessoas que a gente pode ser um pouquinho mais leve nesse momento, sabe? Que é tão pesado que usar um humor, usar assim uma leveza de se expor um pouquinho mais. Afinal, a gente tem visto tantas lives, né? Que as pessoas estão nas suas casas, de um jeito à vontade. Então, pensei nisso. E ver noticioso nessa época não dá também, né? Começa a ver notícia na TV, dependendo da emissora que tu tá ali, o cara vai matando gente do início ao fim, é só coisa ruim, né? Tu sabe que no início muita gente também pensou como eu, assim, no início a gente tinha aquela sensação de que tinha que ver tudo, tinha que saber tudo do vírus, né? Depois começou a dar uma saturação em todo mundo e aí a gente quer ficar um pouquinho protegida das notícias ruins, né? Isso aí. Elizabeth, como é que é, então? Meu Deus. Bom, os mais velhos, os jovens há mais tempo, né, vão lembrar dessa música que foi feita pela Maria Bethânia, musicada pela Maria Bethânia e cantada pela Maria Bethânia. E o nome é Sonho Impossível. Então, vamos lá, né? Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar num limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for,
vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas é muito legal, Elizabeth, eu acho que a gente tem que procurar baixar as tensões, né? Desopilar, né? Chega de... Vem cá, tá tão complicada a coisa. Nós vivemos intensamente os anos 70, aqueles anos de guerra do Vietnã, daquela violência toda e depois os movimentos todos estudantis que tiveram antes, lá no final dos anos 60, início dos anos 70. Estava tão complicado o mundo, a gente vivia na Guerra Fria, uma guerra nuclear vai acontecer a qualquer hora, era um troço tão tenso, a gente procurou aliviar e passar isso aí. Eu acho que a gente tem que desopilar um pouco e cantar. Como é que é? Quem canta, os seus males espantam. Doutora Elizabeth, então vamos continuar aqui agora com a cantora também. Ela é de pedagoga, de psicóloga e é cantora também. Vem cá, Elizabeth, como é que é lidar com toda essa crise? Imagina só, minha filha tem 3 filhos dentro de casa. 3. Tá, ela, 3 filhos. Minha filha está com meus 3 netos em casa, ela e o meu genro. Meu Deus, como é que se vira com essa situação, hein? Pois é, eu acho que isso é uma das coisas que muito chega para a gente, assim, essa falta de espaço privado, né? Principalmente com pais que têm filhos pequenos, né? Claro, tirando, obviamente, as pessoas mais humildes, que precisam, inclusive, viver com mais gente que não só os filhos, né? Mas isso que tu está falando, assim... O que a gente pode pensar? De novo, nunca tem uma fórmula, né? Mas primeira coisa que eu diria, assim, que a pessoa deve relaxar um pouco mais, não deve ficar tão preocupada com limpeza nesse momento, com organização da casa, sabe? Deve poder resgatar, como eu já tinha falado, um pouco da sua infância, porque a gente, quando vira adulto, a gente precisa deixar a infância de lado, que já foi um luto, né? Abrir mão das brincadeiras infantis é um luto que a gente vive, né? E a gente vira um chato, né? A gente vira um chato. Pois, a gente tem que se cuidar, né? E eu acho até que claro, não vamos desvalorizar, porque foi um sofrimento, está sendo um sofrimento para a gente. Mas se a gente pode pensar em alguns legados que talvez esse momento nos deixe, é de poder resgatar as coisas simples da vida, sabe? A casa da gente, as pessoas que estão em volta da gente, o brincar com os filhos, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, para isso a gente tem que tirar as nossas camadas adultas, né? E poder relaxar. A gente tem visto, não sei se tu tem visto, mas muitas lives de artistas brincando com os filhos e deixando um pouco mais livre a rotina, né? Claro que também a gente não pode esquecer que, assim, ó, essas lives que a gente vê com os artistas super tranquilos, os filhinhos lindos brincando no sofá e tal, isso é um pedacinho da rotina, porque certamente eles têm as mesmas complicações, às vezes, da gente dos mortais, vamos dizer assim, que estamos... De nós simples mortais, né? Nós simples mortais, né? Eles estão tendo as mesmas dificuldades nesse ponto, né? Então, assim, poder olhar para o seu filho, ouvir o que ele está sentindo, ouvir o que ele está pedindo e assim, pensar que eles também sofreram e estão sofrendo, que eles também tiveram perdas, né? Também estão inseguros. Então, além de eles já estarem com as suas próprias inseguranças, com as suas perdas, com a sua solidão, porque não estão indo nas escolas, não estão vendo os amigos, né, não, os professores, toda uma rotina que era organizadora, eles também veem a angústia nos olhos dos pais.
Eles sofrem junto, né? Eles sofrem junto. Eles sofrem junto. Claro, eles sofrem junto e sofrem dobrado, porque quem é que é o esteio da criança? É os pais. No momento que eles veem os pais angustiados, preocupados, eles ficam também. Isso aciona. Então, muitas vezes as crianças fazem, elas são muito espertas e muito sensitivas. Elas criam situações de briga com o irmão ou coisa assim, para desviar aquela atenção dos pais para um problema mais sério e acabam fazendo eles terminarem indo ajudá-los nas confusões, vamos dizer assim. Elizabeth, me diz uma coisa, o tempo passa, né? Já estamos chegando no final do programa aí. Puxa, que rápido. É rápido, né? Me diz uma coisa, isso vai passar, hein? Olha, os mais pessimistas vão te dizer, não, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nós nunca mais vamos conseguir beijar, abraçar, ir a um cinema tranquilos, ir a um baile, ir a uma festa. Só que a gente sabe historicamente que as pandemias elas vêm e vão, né? Então, claro que vai ficar uma marca de um trauma, que foi um trauma, está sendo um trauma, né? Mas eu acredito sim, eu sou mais otimista, eu acho que a gente vai passar. Para uns, obviamente, vai demorar mais para se reestruturar a questão dos empregos, né? Toda essa questão econômica foi muito atingida, né? Alguns perderam entes queridos, né? Então também tem as perdas. Que não são números, né? Vamos lá. E que não são e não puderam se despedir, né? A gente fica pensando, terrível, tu não podia estar junto na cama com o teu pai, com o teu avô, enfim, né? Então isso é muito dolorido. Um velório, isso aí faz parte daquele luto que a gente tem e conseguir. É um troço que vai fazer falta para quem perdeu. Essas pessoas que perderam um ente querido aí. Elas ficam mais marcadas, com certeza, e elas vão ter mais. E ter que ter mais esforço para se recuperarem. Mas eu acredito que a gente passa por isso, sim, e talvez até mais fortes. Elizabeth, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, foi muito importante, muito bacana, e espero que a gente volte a se ver e daqui a pouco me dá um autógrafo. Tá certo. Eu também quero agradecer, fiquei muito contente com o convite, espero ter colaborado de alguma forma. Muito obrigado, Elizabeth. Obrigado àqueles que nos acompanharam aqui na NET, nos canais 20 e 520 da NET AES, aqui no BATV, e nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Até o próximo programa.